Olá, tudo bem? Hoje eu quero comentar um versículo apenas, que está lá na Bíblia, no capítulo 16 do livro do 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. É um diálogo entre o profeta Samuel, que foi o último juiz da época de Israel, e Samuel. Ele vai até a casa de Jessé a mando de Deus, porque Saul havia sido reprovado por Deus. E então Deus pediu que Samuel fosse ungir um dos filhos de Jessé a rei. Chegando à casa de Jessé, Jessé foi apresentando os seus filhos. Jessé tinha vários filhos e muitos, os mais velhos, pertenciam ao exército de Saul. E conforme os filhos foram passando, Deus não apontou a Samuel como sendo rei. Havia uma mesa para uma refeição montada. E aí, então, aí é o diálogo entre Samuel e Jessé. Samuel, já passando todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se todos os teus filhos? E Jessé responde a Samuel: não, ainda tenho mais moço, ainda tenho mais jovem, algumas bíblias falam caçula, que está a apacentar as ovelhas. E Samuel fala então para Jessé que ninguém sentaria à mesa, e algumas bíblias falam até que ninguém comeria antes que Davi chegasse. Antes que esse caçula chegasse, ninguém iria sentar à mesa para comer. É interessante aqui uma coisa, porque ser pastor de ovelha nesse contexto bíblico, nessa época, e a gente está falando aí há mais de 500 anos antes de Cristo, o pastor de ovelha, ele não era contado, não era uma profissão digna. E foi justamente a hora que Davi entra dentro de casa, e aí Deus fala para Samuel que aquele era o rei que deveria ser escolhido, ungido. E até Samuel, ele fica assim, pensativo. A Bíblia fala que não poderia ser. E aí Deus fala para Samuel que Deus vê o coração, que Deus não vê como o homem vê, que Deus não vê a aparência, que Deus vê o coração. E essa palavra veio para mim num momento em que eu estava um pouco entristecida e me sentindo até um pouquinho diminuída, um pouquinho humilhada. E aí essa palavra veio para mim e alegrou demais meu coração, e por isso eu estou compartilhando. Porque às vezes enfrentamos no dia a dia da vida momentos em que nos sentimos diminuída, momentos em que nos sentimos humilhados, em momentos em que parece que não somos valorizados perante a sociedade. E de repente, Deus, ele tem você em tão alta estima, porque muitas vezes os valores que você tem são seus valores importantes demais para Deus, e que outras pessoas talvez não enxerguem. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que exatamente como Deus falou para Samuel, Deus, ele não vê a aparência. Deus não vê se você está de chinelinho, se você está de bermuda. Deus não vê se
a sua roupa não é a melhor, a mais bonita. Deus não vê a sua condição financeira, o seu status, a sua beleza. Deus não vê isso. Deus vê o seu coração. E aí sim, é aquilo que tem no seu coração é que vai agradar a Deus. Então não importa se a sua aparência agrada ou não agrada a quem te vê, importa sim agradar a Deus. Esse sim importa. Então, como Samuel, como Deus disse a Samuel, Deus não vê como os homens vê. Os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração.